Evangelho de Mateus, capítulo 13, leitura da palavra do Senhor, versículos de 1 a 9. Quero convidar somente os rapazes para lerem comigo. Versículos de 1 a 9, meninos, 13, Mateus 13, de 1 a 9, só os garotos. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava onde? Em pé, só os garotos, em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, o que fizeram? A comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, o que aconteceu? Secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir? Agora eu quero pedir ajuda às meninas, começando no versículo 10, só as garotas agora. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós a parábola do semeador. Juntos agora. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e lhe arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o quê? É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Versículo 23, juntos, irmãos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Irmãos, houve a semeadura. Quando a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, ela já nos ensina que houve alguém que semeou no passado. Alguém semeou, alguém fez a semeadura, alguém pegou as sementes, cuidou das sementes, preparou o solo, cuidou do solo, saiu a semear. Alguém semeou, seja para que houvesse plantas, lindas árvores, pomares extraordinários, aquelas frutas saborosas que nós gostamos tanto. Uns gostam de manga, goiaba, maçã, acerola, outros gostam de romã, gostam daquela folha de boldo, outros gostam de jaca. Cada um de nós sabe a importância de alguém que saiu a semear
para que houvesse o alimento, para que houvesse a fruta, para que houvesse a verdura, para que houvesse o legume à nossa mesa. Mas quem é que semeou a fé na sua vida? Você sabe quem foi? Quem foi a pessoa? Quem foi o indivíduo? Quem foi o ser humano, carne e osso, que semeou o evangelho na sua vida? Ou quem foram as pessoas? Porque em alguns casos são várias pessoas. Você lembra de alguém? Me diga aí o nome de alguém. Nome de alguém que semeou na sua vida. Pode falar em voz alta. Dona Lúcia, pode falar em voz alta, não tem problema. Ninguém vai entender nada. Eu vou falar agora. 1, 2, 3 e já, e você fala quem semeou o evangelho na sua vida. Está combinado? 1, 2, 3 e já. Eu não canso de agradecer a Deus pela vida das pessoas que passaram na minha vida e semearam o evangelho na minha vida. Não deixe de agradecer ao Senhor, as pessoas que passaram pela sua vida e agradeceram, e agradeça a Deus pela vida delas, porque elas não hesitaram, elas não se esquivaram, elas não fugiram, elas não se afastaram da oportunidade de deixar com você a palavra do Senhor. E olha, meus irmãos, nem sempre a pessoa que semeia sabe se vai dar fruto ou não. Tem gente que ainda se espanta, diz: eu não pensei que ia dar nisso. Eu já ouvi isso. As pessoas semeiam, e semear é uma missão. Você recebeu de Deus uma missão para semear a palavra dele. A Bíblia diz: ide por todo o mundo, quem sabe fala comigo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos falar de novo? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. É missão, é uma missão. Deus te deu uma missão. A sua vida não se restringe a levantar cedo, trabalhar durante todo o dia, voltar cansado, estressado com os trabalhos, com a atividade, com o funcionário, com o patrão, com o mercado, com o governo. A nossa vida não se resume a isso. Nós temos de Deus uma missão, e esta missão é pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho, semear a palavra do Senhor. Se vai dar fruto ou não, não é nossa responsabilidade. A minha e a sua responsabilidade é semear o evangelho na vida das pessoas. Mas eu quero dizer para os irmãos que, além de ser uma missão, que é uma coisa boa, você abraça, é também uma obrigação. Ora, se a ordem de Deus é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele não apenas é uma missão que eu recebo de Deus, mas é também uma obrigação. Eu tenho responsabilidade com isso. Se existe alguém à minha volta e não conhece o evangelho, não recebeu uma palavra, não recebeu uma orientação, não recebeu as sagradas escrituras, a responsabilidade é minha. Hoje à noite nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Em algumas ocasiões, celebrando a Santa Ceia, eu tenho feito uma pergunta. E a pergunta é: alguém foi omitido? E eu não estou perguntando se não recebeu o cálice aqui na igreja, porque eu estou vendo e vejo que todos receberam o cálice e o pão. A pergunta é: alguém foi omitido? Se existe um parente, um familiar, um vizinho que ainda não participa da ceia, ele foi omitido. Mas para ser omitido da Santa Ceia é porque ele foi omitido da pregação. Nós precisamos investir na pregação do Evangelho de Cristo. Fale para as pessoas do que Deus fez na sua vida. Compartilhe com elas o Evangelho. Fala do seu jeito. Cada um fala do seu jeito, irmãos. Tem gente que fala bonito. Eu ouço e digo assim: meu Deus, que maravilha, que palavra boa, que forma agradável de expor o Evangelho. Há pessoas que são mais broncos, falam de forma mais dura. Eu conheci um presbítero querido lá em São Paulo, seu Edmundo, descendente de espanhóis, ainda com muito sangue espanhol correndo pelas suas veias. Quando chegava na igreja tinha um visitante e perguntava: se tem visitante aqui hoje? Vou pedir o pastor Romo para ficar de pé, tá? Tem um visitante aqui hoje? Fica de pé. Aí ele olhava para o visitante na frente da igreja: já entregou a sua vida para Jesus? Se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Pode sentar, pastor Romo. Ok? Tá ok, tá ok. Aí nós estamos aqui e falamos assim: é um absurdo, pastor. Isso é um absurdo. Cada um de um jeito. O senhor Edmundo evangelizou dezenas e dezenas de pessoas com o seu jeito, com a sua característica. Pior é aquele que é todo doce e educado e não evangeliza ninguém. É ou não é?
Está animado. Quem semeou o evangelho na sua vida? Pergunta número 2. Na vida de quem você tem semeado o evangelho? Vou fazer a mesma coisa agora. Lembra que eu falei? 1, 2, 3. E eu pedi que você dissesse quem semeou o evangelho na sua vida. Quando eu disser já, você não precisa falar nenhuma palavra. Você só pensa. Se eu pedisse para você dizer, se você teria algum nome para dizer e quais são esses nomes. Deu para entender? Na primeira eu perguntei, quem semeou o evangelho na sua vida? Contei 1, 2, 3 já e vocês disseram os nomes. Agora eu vou perguntar outra coisa. Na vida de quem você tem semeado o evangelho? Vou contar 1, 2, 3 de já. Você não vai me responder, mas você vai pensar se você teria ou não algum nome para dizer. 1, 2, 3 e já. Se você pensou, tem sim, com essa cabeça para ver se lembra, entendeu? Missão e obrigação. Vamos ver o slide do texto bíblico aqui. Põe para mim, por favor. Versículos 3 e 4. Vamos ler de outra vez. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia o quê? Eis que o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves. A explicação está no versículo 19. Jesus está explicando a parábola. Qual é a explicação? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, o que acontece? Vê o maligno e arrebata o que lhes foi semeado aonde? Este é o que foi semeado à beira do caminho. Deixa eu dizer para os irmãos 2 coisas, ou 3, relacionadas a esse assunto. Primeira, vulnerabilidade. A vulnerabilidade espiritual, que está relacionada à superficialidade bíblica, pode fazer a fé ficar pelo caminho. Tem um slide com essa frase. A vulnerabilidade espiritual, que está relacionada à superficialidade bíblica, pode fazer a fé ficar pelo caminho. A pergunta é essa: como é que a minha fé, pastor, fica pelo caminho? Vulnerabilidade espiritual. Eu fico vulnerável, sabe por quê? Porque a superficialidade bíblica. Se houver superficialidade bíblica, eu me torno vulnerável às ações do inimigo. O inimigo vai tentar retirar de mim, do ponto de vista concreto do texto, a semente foi colocada, aí vem os pássaros e tiram a semente, eles se alimentam delas. A semente não cumpre seu objetivo. Qual era o objetivo dela? Era ser ali sepultada para que ela pudesse frutificar. É assim que faz o inimigo. O inimigo pega a palavra que foi semeada no coração. Deus nos trouxe uma palavra. A palavra que Deus nos trouxe é dele, é para frutificar, é para que floresça, é para que haja resultados espirituais. E ao invés de acontecerem resultados espirituais, o que faz o inimigo? Ele entra na nossa vida e pega a palavra. Meus irmãos, deixa eu dizer para os queridos o seguinte: tem gente que acha que não está sob ataque do inimigo. Nós estamos sob ataque do inimigo o tempo inteiro. Ele quer retirar de nós a palavra do Senhor. Deus traz uma palavra para a sua vida, você pensa naquela palavra, aquela palavra está ali, daqui a pouquinho ela some. Por causa da superficialidade bíblica. Nós precisamos, hoje é dia da Bíblia, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, nós precisamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Sem a palavra do Senhor, nós estamos perdidos, nós estaremos mais vulneráveis aos ataques do inimigo. A Bíblia diz que o diabo veio para fazer 3 coisas. Quem sabe? A primeira é o quê? Matar. A segunda é roubar. E a terceira é destruir. Então, vamos lá. Ele veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. É isso que ele faz desde o começo. Desde o começo ele tenta nos jogar contra Deus. Ele tenta nos fazer questionar a Deus. Ele tenta colocar na nossa vida uma reação ao que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Nós não podemos brincar com isso. Nós vivemos numa intensa, ferrenha e complexa batalha espiritual. Segundo, os versículos 5, 6, 20 e 21, nós vamos ver a tela aqui com os versículos. Outra parte, leia comigo. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era o que, irmãos? A terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra.
Saindo, porém, o sol, o que aconteceu? A explicação vem nos versículos 20 e 21. Diz a Bíblia: o que foi semeado, Jesus dizendo, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com olha para mim, palavra veio, alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A inexistência de um evangelho enraizado pode fazer a fé ser sufocada com a chegada dos dias difíceis. Olhe para mim, irmãos, não há cristão que não tenha que enfrentar dias difíceis. Se alguém alguma vez te disse que vida cristã é sombra e água fresca, te enganou. Se alguém disse, olha, entregue sua vida para Jesus, é só vitória, você não vai ter derrota, você não vai ter problema, você não vai ter doença, você não vai ter perda, você não vai sofrer traição, você não vai sofrer dores, te enganou. A Bíblia não diz isso, pelo contrário, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas disse mais, tende bom ânimo. Quem é que nos dá o bom ânimo? Meus irmãos, você está esperando bom ânimo do seu irmão, quando seu irmão está animado, ele te dá uma animada, mas se seu irmão estiver desanimado, ele te derruba, Você acha que tem mais gente para te colocar para cima ou tem mais gente para te colocar para baixo? Eu não tenho um lápis aqui na minha mão, mas eu imagina a cena, tá bom? Imagina a cena como um lapisinho, daquele que dá para colocar em pezinho assim, tá? Aí eu coloco o lápis aqui. Quantas posições eu consigo colocar o lápis de pé? Quantas? De pé? Quantas? Uma só. Quantos para cair eu tenho? Todas as outras, várias outras. Para o lápis cair de pé só tem uma. Veja, a palavra do Senhor nos diz que existem pessoas que recebem a sua palavra com alegria, mas isso é de pouca durabilidade, é pilha fraca, a pessoa anima e desanima, sai do culto, recebe uma palavra, vai cantando, louvando ao Senhor, chega tarde em casa, muito animado, chega segunda-feira, a pilha já começa a diminuir. Sabe o celular? Para a gente é fácil isso agora, teu celular está ali, você pegou o celular, deu carga nele, é a palavra com alegria, tá? Estava vermelho, aí você botou no baixa não sei o que, ficou amarelinha, aí depois você colocou lá, chegou em casa, colocou na energia, ela foi subindo, ficou verdinha, juntou tudinho, é você e eu com alegria, recebemos a palavra, chega a luta, começa a esvaziar, mais a luta, esvazia mais um pouquinho, mais a luta, pouca duração, durabilidade pouca, sabe por quê? Porque não existe raiz. Se não houver raiz, quando chega a hora da perseguição por causa do nome do Senhor, as pessoas desistem. Qualquer um de nós que é pressionado no trabalho, que é pressionado na escola, no condomínio, na família, a assumir a sua fé e é pressionado por isso, nós estamos sendo perseguidos por causa do nome do Senhor. Se você é uma pessoa honesta, mas o ambiente de trabalho é todo desonesto, você está sendo colocado à prova. Seu IPVA, nunca vi tanta gente orar quando o IPVA está atrasado. E é incrível, o inimigo sempre coloca uma blitz na sua frente, não é verdade? É o inimigo que coloca ou não? Hein? Matar, roubar e destruir? Deve ser. Hein? Aí você com o IPVA atrasado, você sai com o seu carro e fala assim, Senhor, hoje não, proteja-me, livra-me do mal, Senhor, livra-me do mal, tira, Senhor, aí olha lá uma blitz, oh meu Deus, que luta, que batalha espiritual que o crente enfrenta, o Senhor tenha misericórdia de mim, é isso, irmãos? Paga o que você deve, você discorda, manifeste-se. Versículo 7 e 22, leia para mim aí, vamos ler juntos. É o texto do 7, a explicação no versículo 22. Outra caiu entre os espinhos,
e os espinhos cresceram e a sufocaram. Essa vai apertar um pouquinho mais alguns, hein? Versículo 22, o que diz aí? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica o quê? Infrutífera. A fascinação da riqueza e o olhar imediatista impedem a confiança na providência divina, o foco na eternidade, e pode fazer a fé ficar pelo caminho. Quando eu me fascino com a riqueza, quando eu olho somente para o hoje, isso impede que eu confie na providência do Senhor. Gosto de repetir a frase de Abraão: Deus proverá. Deus proverá. Não é mesmo? É a Bíblia que diz isso. Deus proverá. Mas se eu me fascinar pelo dinheiro, eu não estou com a minha fé em Deus, estou com a fé no dinheiro. Dinheiro fascina. Dinheiro enche os nossos olhos. Dinheiro é capaz de fazer que a nossa pupila seja dilatada, que os cifrões apareçam. Pessoas mudam. Ou você não conhece ninguém que mudou depois que ganhou um dinheiro? Ganhou até pouco, mas já está se achando bilionário. Está mudando o nome dele para Bill Gates. Como é que é teu nome, fulano? Pode chamar de Bill. Bill Gates. Acha que pode comprar tudo. Meus irmãos, o dinheiro é um servo e não pode ser um senhor. Jesus disse, escuta só o que Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Mas a gente compra um negócio que para tirar a ferrugem, protege, né? Quem não mora próximo à praia tem até jeito. Mas continua o texto, Jesus falando, e onde os ladrões escavam e roubam. Sabe qual é a ideia? Eles escondiam os tesouros na terra. Escondiam o tesouro na terra. Aí guardava lá e saía. O ladrão vinha atrás, procurava o mapa da mina, escavava, tirava e ia embora. Jesus está falando isso. Onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o dinheiro for o amor da sua vida, ele ocupará o seu coração, e ele será mais importante que qualquer coisa na sua vida. Jesus termina dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, e conclui dizendo: não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse texto nos ajuda a entender que a mensagem do Senhor vem, mas a fascinação pelas coisas do mundo, imediatismo, desejo de ganhar mais, desejo de possuir mais, isso tudo tem o poder de me afastar do Senhor. Mas, escutem bem, se Deus tem te abençoado financeiramente, e você tem colocado esses recursos como servo do Senhor, e não Senhor da sua vida, Deus vai te abençoar com muito mais, amém? É hora de falar: eu recebo. Estou brincando. Na rádio, quando eu apresento a rádio para algumas pessoas que vão lá, eu digo assim: olha, fulana é um dos maiores salários da empresa. Aí a menina disse: eu recebo. Eu falei: está vendo? É isso aí que eu estou falando. Recebe mesmo. Deus nos abençoa para nós abençoarmos, mas tem gente que, se ganhar um pouquinho de dinheiro, olha para mim aqui, na linguagem de hoje, dá um vazare, entendeu? Vaza, ninja, some. Se perder, volta. Está achando que está enganando quem? A nós engana, não engana? A nós. E a Deus engana? Aí Paulo escreveu o seguinte, escrevendo a Timóteo, um pastor, e diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, escuta bem, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê?
Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha o que a Bíblia diz. Eu acabei de dizer que tem gente que se afasta de Deus, não tem? Se desvia da fé. E mais, se atormenta com muitas dores, sabe por quê? Casal começa a enriquecer, pela graça de Deus. O marido começa a achar a mulher feia. Antes era linda. Você é minha princesa. Daqui a pouco ele começa a ver outras princesas. E aquela mulher que sempre foi linda para ele começa a ficar mais ou menos. Ou o contrário. Ou os dois. Quer enriquecer? Não tenho tempo para a família mais. Eu trabalho todos os dias porque eu quero ganhar mais. Eu estou na fase de ganhar mais, eu quero ganhar mais. E a família? Família, depois a gente vê. Depois a gente vê. E depois da gente ver, não dá mais tempo de ver. Pais que compram tudo que seus filhos querem. O que você quer? Eu quero isso. Toma. Toma. Não ensina quanto custa o dinheiro. Alguns de vocês trabalham desde 6, 7 horas da manhã. Alguns de vocês começaram a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 16. Eu só não comecei a trabalhar antes que meus pais não deixaram. O primeiro emprego que eu pedi, escondido e fui repreendido, sabe, nas lojas, final do ano não tem nas lojas assim? Não fica Natal e Ano Novo, muita gente assim? Aí não fica algum segurança do lado de fora para impedir que as pessoas levem ali? Eu queria ser isso. Com 13 anos. Meus pais, graças a Deus, não deixaram, que eu ia apanhar muito na rua. Mas é o que eu queria. Aí com 16 eu consegui. Eu trabalho em rádio desde os 16 anos. Isso deve ter o quê? 16 com 26? Quando dá? 16 com 26 dá 50? Caramba, que conta é essa? É muito bom trabalhar. É muito bom trabalhar. Nós trabalhamos muito pesado. Nós gostamos de trabalhar, mas você não pode trabalhar a ponto de não ter tempo para a sua família. Você não pode trabalhar a ponto de não ter tempo para você. Você precisa correr, você precisa andar, você precisa se exercitar, porque depois, se você for consultar com o médico vai falar assim: arruma um tempo e vai caminhar. Aí você, com medo de embarcar, um medo violento de embarcar. É ou não é, Alessandro? Não é assim? Começa a arrumar tempo. A pessoa começa a correr, vira atleta. Por que virou atleta? Viu a luz no fim do túnel e uma voz chamando fulano. Meus irmãos, nós precisamos aprender que o dinheiro é do Senhor e não nosso, que nós podemos servir a Deus com o nosso dinheiro. As igrejas presbiterianas e batistas usam uma expressão que não é muito boa, usa-se mordomia cristã. Quem já ouviu essa expressão, levanta a mão, só para poder ver quantos são presbiterianos e batistas, né? De origem. Mordomia cristã. O dinheiro não é meu, eu sou mordomo. Eu estou só administrando aquilo que é dele. Deus me deu recurso. Quando é que chega o recurso? No final do mês, no começo do mês, eu recebo o dinheiro. Esse dinheiro não é meu, é do Senhor. Ele não pode ser Senhor na minha vida. Quem é Senhor na minha vida é Jesus Cristo. Se Jesus é o Senhor da minha vida, eu posso trabalhar, eu posso enriquecer, eu posso ser milionário, eu posso ser bilionário, mas isso não subirá à minha cabeça. Eu vou usar esse recurso para a glória de Deus, eu vou investir na minha família, eu vou ter tempo para estar com meus filhos, eu vou ter tempo para estar com a esposa, com o esposo, eu não vou abandonar os familiares, nem aquele seu primo que sempre te procura quando a coisa aperta para o lado dele, e ao final, quando você empresta aquele dinheiro, ele diz a seguinte frase: Deus lhe pague. Se alguém te disser isso, você sabe que esse dinheiro já não está mais entre nós. Para terminar, irmãos, como recuperar a fé deixada pelo caminho? 3 razões, motivos que a Bíblia nos diz. Jesus fala que a fé fica pelo caminho. Como reencontrar a fé que ficou pelo caminho? Versículos 8, Jesus conta no 23, ele explica, vamos ler aqui o versículo 8 e 23. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu o que, irmãos? Vamos lá, lê comigo aí. Mas o que foi semeado em boa terra é o que?
30 por 1. Qual é a diferença? Qual a palavra que está destacada ali? Compreende. Essa é a diferença. Nas quatro formas de semear, ou nos 4 tipos de solos que ali estão, nos 4, há quem ouça a palavra. Todo mundo ouve a palavra. Ouve 1, ouve 2, ouve 3. A grande diferença entre 1, 2, 3 e 4 é que no 4 solo, nesse fértil, nesse que frutifica, ouve e compreende. Ouve e compreende. Pode repetir comigo? Ouve e compreende. Como é que a gente entende isso? A palavra compreensão, meus irmãos, a diferença central está entre este e os outros 3, é a compreensão da palavra. No texto original, compreender aqui significa entender, discernir, e tem uma expressão muito legal, e uma das descrições dessa palavra é pegar a ideia. Pegou a ideia? Pegar a ideia. Captou? Como diz Antônia, captou? Pega a ideia. 2 formas de pegar a ideia. A primeira, com a ajuda do Espírito Santo. Amém, irmãos? Não há como compreender a palavra sem a ajuda do Espírito Santo. Vou chamar o cara que é considerado o maior QI do mundo. O maior QI é coeficiente de inteligência. O maior QI do mundo, não quem indique, o maior QI do mundo, ele pode ler a palavra e não compreender a palavra, se faltar a ele o discernimento do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 15, escuta só. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Se você lê a Bíblia e não compreende, não é que você não entende uma palavra. Pastor, o que é concupiscências? Ou qualquer outra palavra bíblica que a gente não usa, não utiliza. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo para os irmãos é, não compreende. Se não compreende, peça o Espírito Santo para te ajudar. O Espírito Santo vai te iluminar. Vou repetir, para você entender. Hoje nós temos acesso a tudo pelo Google, a tudo pelo YouTube. Isso está gerando crente preguiçoso. Crente preguiçoso, que não lê mais a Bíblia, que não pensa, que não medita, pega logo um YouTube, pega logo um vídeo, pega logo, dá um Google para resolver a sua crise do entendimento daquela palavra. Deus quer tratar com você, e é com você que Ele quer tratar, quando você vai para ler a Bíblia, quando você vai para examinar as Escrituras, quando você vai para estudar a palavra do Senhor, Ele quer dar a você o discernimento, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Segunda coisa, fruto disso, inteligência espiritual. Não compra isso na loja, não vai encontrar isso na universidade, nem no seminário. Inteligência espiritual é fruto da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Existem várias ações sobre esse assunto. Tem um autor chamado John Stott. Ele era britânico e John Stott escreveu um livro chamado Crer é Também Pensar. E nesse livro, Crer é Também Pensar, ele trabalha a tese para rejeitar o anti-intelectualismo cristão. Existem pessoas que acreditam que só tem que usar a emoção, e esse é um problema grave. Ele diz isso: muitos cristãos atuais creem erroneamente que a fé é oposta à razão. Como consequência, são levados por todo o vento de doutrina, pois não cultivam o pensar e refletir a respeito de suas crenças, experiências e ações. Outros estão envolvidos em todo tipo de prática cristã, como projetos de ativismo em prol da causa da igreja, porém com motivações erradas e distorcidas. Sabe por quê? Não pensam, não refletem, não examinam, não discutem as Escrituras. John Stott afirma que as grandes doutrinas da criação, da revelação, da redenção e julgamento envolvem o pensar. Vou dar para vocês exemplos simples, que ele diz: criação. Devemos nos atentar ao fato de que fomos criados com a capacidade de pensar e que devemos utilizar a nossa racionalidade de forma sensata
prudente e honrada. 2. Revelação. As formas como Deus se manifesta e se revela evidenciam a importância da nossa mente, tanto quanto a natureza, quanto nas Escrituras. Redenção. Deus traz salvação aos pecadores através da proclamação do Evangelho. Deus se manifesta em palavras dirigidas à nossa mente. 4. Se algo está claro sobre o ensinamento bíblico a respeito do julgamento de Deus, é que Ele nos julgará por nosso conhecimento e resposta à salvação, ou a falta de conhecimento e de resposta com relação à salvação. Meus irmãos, fé não é incompatível com a razão. Presbiterianos são conhecidos no mundo por conhecerem as Escrituras, por não serem manipulados e nem levados para um lado ou para o outro com toda a sorte de ventos de doutrina. Um caso para você. Há alguns anos, estava ainda estudando teologia, houve uma febre no Brasil, vamos ver a idade do povo agora. Uma febre no Brasil de dente de ouro. Quem lembra da fase do dente de ouro, levanta a mão. Os mais novos já devem ter ouvido alguém contar a história. No Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Estão lembrando do dente de ouro? Voltem para mim agora, voltem para mim. Havia um espelho grande, banheiro, várias pias, certo? Pias. Nós escovávamos o dente assim, não escovava olhando para os seus dentes. A gente olhava assim, para ver se o outro tinha dente de ouro ou não. E várias vezes a gente olhava assim, tem! Anos 90, quase todo mundo tinha uma obturação, ou era dourada ou ficava dourada. E muita gente manifestou isso como uma realidade de fé. Deus me visitou, eu tenho um dente de ouro, Deus me visitou. Os dentistas ficaram mais importantes nessa época do que em épocas anteriores e posteriores. Um amigo meu meio doido me disse assim, cara, eu não entendo, por que essas pessoas ficam tão felizes pelo dente de ouro e não fazem a mesma reação porque elas são salvas por Jesus Cristo? Eu guardei essa frase, dita na rua, próximo à rodoviária, ele me contando essa história, eu gravei, minha mente é fotográfica. Nós precisamos estar firmes na palavra para não sermos levados por toda a sorte de ventos de doutrina. Nós somos uma igreja firmada na palavra. Hoje é o dia da Bíblia, somos uma igreja firmada na palavra. Meus irmãos, nós vamos frutificar quando nós compreendermos a palavra. Enquanto não houver compreensão, enquanto não houver uso da inteligência, enquanto não houver dedicação ao estudo da palavra, nós seremos levados de um lado para o outro, e essa não é a tradição reformada. A tradição reformada é pensar, refletir, discutir com o texto bíblico. Nós não somos os crentes passivos que aceitam qualquer coisa, nós aceitamos se for da palavra. Use a inteligência que Deus te deu, essa é a diferença. Nos outros 3 tipos de solos, nós teremos problemas, o inimigo vai atacar, as angústias vão querer nos dominar, as riquezas vão querer nos afastar, mas se for em solo fértil, nós vamos frutificar para a glória de Deus Pai. E a diferença, em todos os 4 casos, eles ouviram a palavra, mas no último caso, ouviram e compreenderam as Sagradas Escrituras. Deus te deu inteligência, use-a para a glória de Deus. Quero terminar dizendo para você uma coisa, nunca houve tanto curso disponível para tudo quanto é possível na face da terra. Se você não reconhece a palavra tutorial, você está anos-luz atrasado. Porque se você quiser aprender a trocar pneu do seu carro, você pode buscar no YouTube tutorial para troca de pneu, vai aparecer alguém para te ensinar. Se você quiser aprender a fazer miojo com chocolate, não tem ainda, mas eu farei esse tutorial para te ensinar. Você pode ter um curso online em Harvard, em Cambridge, em UERJ,
Em Mackenzie. Obrigado. O inglês perfeito. Mackenzie. Qualquer lugar, você tem acesso. Nós temos, e nós estamos nos inscrevendo em vários cursos. Eu quero aprender, eu preciso aprender, eu preciso melhorar, senão não tem nem assunto para conversar com as pessoas. E quanto à Bíblia? E quanto à escola da palavra? E quanto às segundas da palavra? Você se prepara, 2019, nós vamos ter 377 mil cursos nessa igreja. Você vai poder aprender de tudo. Se você não quiser aprender, você não aprenderá, mas só não aprenderá se não quiser aprender. Oportunidade você vai ter. Amém, meus irmãos? Olha, quero terminar dizendo a vocês o seguinte, que nós precisamos crescer cada vez mais. Deus tem muita coisa boa para nós, e nós continuaremos a ser, e seremos ainda mais uma igreja frutífera em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem quer ser parte disso, diga amém. E quem quer ser mais parte disso, fica de pé e a banda vem para cá e vamos terminar o culto agradecendo a Deus por tudo de maravilhoso que Ele nos confiou, que Ele nos deu, para sermos um solo fértil, uma terra fértil para produzir para a glória de Deus, para frutificar para a glória de Deus. A diferença central é a compreensão da palavra do Senhor, a compreensão das Sagradas Escrituras, e nós vamos compreender a palavra do Senhor e vamos adorar ao nosso Deus e Pai. Vamos cantar, meus irmãos, vamos ficar de pé e adorar ao nosso Deus e Pai.